Olá, meu povo, está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP, que hoje está iniciando o último episódio de uma série especial que foi produzida em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, mais especificamente com o PPGDI, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação, que ainda está promovendo, né, durante 3 dias, o primeiro encontro internacional de Direito e Inovação. Esse encontro está acontecendo lá na universidade, né, mas a gente está aqui na mesa colorida fazendo observações, levantando questões e dividindo com vocês o que é que está sendo tratado e debatido por lá. Hoje, nesse último episódio, nós vamos receber Matheus Troccoli, que é advogado em Direito Médico e da Saúde, coordenador executivo e professor de pós na área, e é também responsável pela pasta ética profissional do Sindicato dos Médicos. Vamos receber também Líbero Alves Rodrigues Filho, que é advogado, é mestrando em Direito e Inovação pela Universidade Católica, pós-graduado em Direito Eleitoral e Direito Constitucional, professor de ética, isso, precisamos de mais líberos nessa vida, eleitoral e direito constitucional em curso preparatório para a OAB e concursos. E também é nosso convidado, aqui na mesa colorida, Dr. Fernando Della Lapa, promotor de justiça titular no 2º Tribunal do Júri do Recife de Pernambuco. Ele também é coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais e do Núcleo de Apoio ao Tribunal do Júri do Ministério Público de Pernambuco. Aí vocês devem estar perguntando, Mônica, por que você juntou esse povo aí na mesa colorida, né, de uma vez só? Explico. Todos 3 são mestrandos, né, do programa de pós-graduação em Direito e Inovação. E a gente quis dividir, trazer para vocês aqui as experiências de cada um deles sob a ótica de cada atuação. Gostaram, né? Então, se você aí está pretendendo também concorrer a uma vaga e ser um futuro mestrando da Unicap lá no PPGDI, essa é a hora de tirar as suas dúvidas. Vamos conhecer esse povo? Então, vamos lá. Matheus, seja muito bem-vindo, Matheus, seja bem-vindo, Líbero. Obrigado. Bem-vindo, doutor Fernando, doutores, né? Eu estou aqui só falando, né, cheia de intimidade já, que vocês me permitam. Vamos conversar, então, da realidade de cada um? Perfeito. Doutor Matheus, me conta da sua vida. O que você está pesquisando? Como é que foi? Por que você escolheu, né? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por que você escolheu dar mais esse passo aí? Já para desocupado, tem nada para fazer, né? É justo. Pessoal, vou ali. Fui arrumar mais uma ocupação, só para passar o tempo. Estou desocupado. Bom, Mônica, é um prazer estar aqui, né, na mesa colorida, né? Isso é um referencial que todos fazem, inclusive eu não posso fazer diferente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, e agradecer também aos colegas que toparam estar aqui para dividir essa mesa conosco. Agradecer a toda a sua equipe também pelo carinho, né, pela atenção conosco desde o primeiro momento, né, em nome também do próprio programa, porque além de mestrando, eu figuro na condição de representante da primeira turma. E, assim, diante das considerações que você fez, eu acho que para falar um pouco mais da minha área de atuação, eu me atrelo à condição de um advogado atuante no direito médico propriamente dito, né, aprendiz, não só orientando como aprendiz do professor Vinícius Calado, que integra o programa, também enquanto docente habilitado. Esteve aqui conosco. Esteve aqui, justo, esteve aqui já contribuindo. Então, assim, a minha área de atuação é diretamente ligada aos conselhos regionais e federal de medicina. Eu atuo estritamente na ética profissional, né? Muito vim aprendendo em relação, escutando outros debates, também gravados aqui com o professor Marcelo Lamy, relacionado à formação do médico. Então, isso tudo me chama muita atenção, porque foi exatamente daí que eu escolhi, efetivamente, na verdade, desenvolver o meu projeto de pesquisa. Mas, Matheus, você está falando do seu projeto de pesquisa e por que você não fala diretamente do próprio mestrado profissional? Porque eu fui um pouco intruso. Eu não só fiz o mestrado profissional, como me habilitei também ao acadêmico. Naquela oportunidade, na seleção à vida na primeira turma, né, no ato da primeira turma, eu me coloquei, na verdade, à disposição das 2 seleções. Mas esse diferencial, mesmo tendo sido aprovado nas 2 seleções em boas colocações, foi escolher o mestrado profissional diante da possibilidade de compatibilização com do dia a dia de um advogado, né? Aqueles que militam, aqueles que militaram, né, doutor Fernando, como líbero que milita hoje em dia comigo,
nós sabemos que a vida do advogado é ainda mais árdua, né, obviamente respeitada todas as devidas proporções, né, e com isso a gente viu na possibilidade do mestrado profissional de conciliar um tipo de didática, né, de habilitação, de uma experiência, de uma titulação de mestre de uma forma muito mais leve, entre aspas. Porque ainda assim nós temos a possibilidade pulverizada de tipos de produtos diferentes, ou seja, nós não temos no mestrado profissional a obrigatoriedade de se vincular a uma dissertação propriamente dita como resultado do trabalho, né? Isso foi um dos principais pontos que me chamou a atenção, e aí vou entrar um pouquinho mais no meu projeto de pesquisa. Também, além disso, a forma com que o mestrado é estruturado hoje em dia, com encontros nos finais de semana, de forma quinzenal, né? Encontros resumidos à sexta à noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, foi também uma outra modalidade que foi optada por mim para que eu pudesse encaixar dentro de uma dinâmica de vida intensa, representando os profissionais médicos, especialmente no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, mas também no escritório Calado Souza, no qual faço parte junto com o professor Vinícius Calado, com o doutor Vinícius Calado, enquanto advogado na esfera particular médica. Então, somando todos esses parâmetros, Mônica, eu vivenciei uma experiência que me chamou a atenção, né? Além de ter optado pela ideia de mestrado, além de ter optado por todos esses estigmas, eu vi no direito médico, na verdade, uma falha operacional, que diz respeito, na verdade, ao índice de falsificação de atestados médicos. Eu tenho, na verdade, recebido diuturnamente no sindicato cerca de mais de 25 casos por semana ainda de atestados médicos falsificados. O profissional médico nos procura, vai justamente na tentativa de saber como efetivamente coibir aquela prática ou até mesmo não ser responsabilizado por nenhum tipo de desdobramento daquela situação. E aí segue um rito específico, tem um auxílio de um advogado, né, na esfera ética profissional para evitar essa repercussão. E a partir daí eu vi, na verdade, fui pesquisando e as modalidades de tentativa de resolução existentes não tinham sido eficientes o suficiente para coibir esse número. Então eu vi a oportunidade de, a partir de uma outra tecnologia que também eu venho estudando há muito tempo, na verdade, atrelada à inteligência artificial, seria a tecnologia blockchain, eu vi a oportunidade de tentar desenvolver um produto baseado na tecnologia blockchain que consiga coibir a prática da falsificação de atestado médico, onde iria inserir esse atestado médico dentro de uma plataforma em específico, com validações de chaves, até mesmo no âmbito da assinatura, do próprio conteúdo, da identificação do paciente, para evitar esse índice elevado que nós temos recebendo diuturnamente nas atividades do direito médico dessa prática ilícita, né, de falsificação. Mais ou menos isso, já falei demais, mas trago essas considerações. Curiosa já aqui, viu? Vamos passar então a palavra, vamos conhecer um pouco da realidade e do que motivou Dr. Fernando de la Lata a optar, né? Que é outro, né, que está desocupado, sem nada para fazer na Bíblia. Imagina como é a vida real, né, desse homem e que se propõe, né, a estar aí estudando, melhorando e resolvendo um problema, né, que eu acho massa isso do mercado, do mestrado profissional. Qual é o problema que eu vou resolver da vida real, né? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, professor Matheus, professor Líbero. É uma satisfação, a equipe toda. A satisfação estar aqui hoje. A escolha do mestrado profissional se deveu a um sonho antigo até. Na época que fui aprovado no concurso público, eu já acalentava o sonho de lecionar, mas até então não existia o programa de mestrado profissional. E aí eu assumi a carreira no interior do estado, sem oportunidade de ter a qualificação ali em universidades próximas dos locais onde eu trabalhava, então esse sonho foi ficando um pouquinho adiado até que em 2022 eu fui promovido aqui para a capital como promotor de justiça titular no 2º Tribunal do Júri da capital e tive a oportunidade, a Escola Superior do Ministério Público efetuou um convênio, celebrou um convênio com a Unicap e com o programa do PPGDI e foi possível que a gente, aberta a seleção, eu me habilitei, tive a honra, né, a alegria de ser aprovado e comecei a desenvolver o meu projeto de pesquisa, que consiste na inclusão da pessoa surda como jurada no Tribunal do Júri, a pessoa surda alfabetizada em Libras. Isso se deveu muito à minha atuação profissional enquanto promotor do júri de Petrolina. Eu era promotor do júri titular também na cidade de Petrolina. E um dia, estudando para escrever um artigo jurídico sobre o recrutamento de jurados e consultando a doutrina, até hoje
desembargador aposentado Paulo Rangel, que foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma nota de rodapé do livro, a possibilidade de inclusão de pessoas surdas, de pessoas cegas, neuroatípicas, como jurados no Tribunal do Júri. E me chamou a atenção, fiz o recorte do surdo e levei a questão à minha promotoria. E todo promotor do júri deve ter uma veia também de cidadania, né? Amplificar a sua visão sobre a coisa. E tive a oportunidade de fazer um convênio com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Central de Libras de Petrolina e intérpretes de Libras voluntários, para que a gente pudesse desenvolver um projeto chamado Inclusão no Jurado Surdo. Peguei um caso concreto que eu havia atuado, com o veredito havia sido condenatório no caso, troquei todos os dados dos envolvidos e submeti esse caso à comunidade surda. Então, convoquei os intérpretes de Libras, fizemos uma dinâmica, um relato, uma experiência no fórum lá de Petrolina, e esse julgamento foi integrado por 4 pessoas surdas, alfabetizadas em Libras, e 3 ouvintes, e 4 intérpretes de Libras em turnos de revezamento. E não foi nenhuma surpresa para mim, que havia já tratado meses com a comunidade surda a respeito desse fato, desse caso, não foi surpresa nenhuma, o resultado foi o mesmo, não tivemos problema nenhum no julgamento, e mostrou que a única barreira é uma barreira atitudinal. Levei esse projeto ao Prêmio Inovare do Conselho Nacional de Justiça, fomos semifinalistas no projeto, uma prática Parabéns. aprovada, e trouxe então para o programa do PPGDI. Tive a satisfação de ter como orientadora a professora Lívia Barros. Então, a ideia é o quê? Desenvolver esse projeto, replicar, primeiro no interior do Ministério Público, no âmbito do Ministério Público, replicar esse projeto no Ministério Público para que seja um indutor, como o Ministério Público, como agente de transformação social, possa induzir políticas públicas e possa fazer a mediação comunicacional e essa resiliência institucional, essa questão toda com o Poder Judiciário, porque a gente depende do Poder Judiciário para que ele acolha o projeto, para que ele faça o recrutamento de pessoas surdas e que viabilize por meio de intérpretes de Libras essa realidade no Tribunal do Júri, que é o órgão da justiça mais democrático. Então, um tribunal que se diz democrático, inclusivo, precisa colocar isso em prática. Então, a ideia central é essa, e como o próprio professor Matheus colocou, o que chama muita atenção no mestrado profissional da Unicap, primeiro a qualidade do corpo docente e também a possibilidade de a gente levar um produto e não uma dissertação de mestrado fria que muitas vezes ficará esquecida, com todo respeito, mas ficará esquecida numa biblioteca. O mestrado profissional proporciona que seja feita essa entrega de um produto, no caso do meu projeto de pesquisa, é uma cartilha de Libras, para que seja feito o letramento de intérprete de Libras em letras jurídicas e assim por diante seja replicado. Então essa é a ideia. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. E eu reforço aqui, é uma coisa que de fato chama atenção, né? Você poder responder uma pergunta, você poder resolver um problema, né? E problema esse que só atina quem está ali no dia a dia, né? Só eu que estou vivendo aquela realidade ali que encontro essas lacunas, né? Que você vê que se eu resolvesse isso aqui, né? O processo deslanchava, ou a gente tinha uma inovação aqui numa atuação. Enfim, olha eu já aqui, ó, toda animada já com o PPGDI, né? Com certeza. Professor Dr. Líbero, conte-me da sua vida, conte-nos, não é mesmo? Mônica, é um prazer inenarrável poder estar participando aqui do videocast da SMAP, em conjunto também com a Unicap, com o PPGDI. É um privilégio também participar desse mestrado e, assim, falando em primeiro lugar sobre a minha vivência. Eu sou advogado hoje, mas a minha principal atuação é como professor e também como escritor. Então, eu sou professor de cursos preparatórios para pessoas que vão fazer provas de concursos, que vão fazer provas de OAB. A gente também tem aí essa vivência relacionada à escrita jurídica.
E tudo isso nasceu dentro de mim quando eu percebi realmente que meu propósito era trazer a democratização através do ensino. Eu sou um fruto, eu costumo dizer, da educação. Até um ponto favorável que aqui eu já digo, que me fez também trazer meu coração, para cá, para a Unicap, para o PPGDI, foi essa acessibilidade, porque eu sou do interior, sou de Santa Maria da Boa Vista, próximo a Petrolina, na região, como o doutor Fernando falou, aí não temos mestrados, não temos esse tipo de serviço sendo ofertado, e a educação desde sempre na minha casa foi realmente uma forma de ascensão, uma forma de crescimento, uma forma de empoderamento. E quando eu percebi que havia, a possibilidade de entrar no mestrado profissional, meu coração saltou de alegria porque exatamente eu vi uma grande oportunidade. Sempre foi um sonho meu ensinar, lecionar, eu já fazia isso, mas havia entre o meu sonho e a realização deste uma barreira que era a barreira principalmente territorial. Então, como o PPGDI oferece o mestrado que tem essa acessibilidade, que tem essa possibilidade de você mesclar tanto a sua atuação profissional como também a questão do ensino, do crescimento, do que você vai oferecer para a sociedade, isso já foi um grande diferencial, um grande ponto que me fez realmente aderir ao programa. Mas depois de entrar, outros motivos me fizeram continuar, né? Eu acredito que o mestrado profissional, como foi dito pelo Dr. Fernando e também citado pelo Dr. Professor Matheus, ele nos permite ir além de uma sala de 4 paredes. É claro que a produção teórica, acadêmica, é muito relevante para a gente crescer, para a gente revisitar conceitos, para a gente revisitar jurisprudência e legislação, mas às vezes parece que a gente produz e nem sempre vê o resultado da nossa produção na prática. E o programa profissional, ele tem esse ponto que é exatamente a oferta de um produto para a sociedade que obrigatoriamente vai ter alguma repercussão. Seja através de uma cartilha, seja através de uma sistemática, através de um aplicativo, de um relatório que vai ser feito de não conformidade. Então, foi esse o ponto que realmente me fez amar mais ainda o mestrado profissional. E a minha atuação aqui, dentro da minha linha de pesquisa, de investigação, é relacionando com o que eu já falo, já abordo, que é direito constitucional, dentro da questão da acessibilidade. Eu amo direito constitucional, a gente sempre fala sobre cidadania digital, e eu percebi que no Brasil a gente tem um problema. Em algumas plataformas, e a gente trouxe para algumas plataformas aqui do nosso estado, em especial porque não dá para a gente abordar tudo, e eu percebi que há uma dificuldade de acessibilidade. Como o doutor falou, às vezes a gente tem esse problema de aptitude. E a gente tem o quê? Alguns aplicativos que pregam cidadania, ou seja, pregam a acessibilidade para as pessoas, elas acessarem serviços públicos, exercerem seus direitos, mas quando você bate o olho, você percebe que existe acessibilidade para determinadas pessoas. Em especial, tem uma dificuldade para pessoas pessoas com deficiência visual. Você vai verificar e percebe que tem aplicativos que não têm leitores, não tem recursos de áudio, não tem recursos de imagem que permite que quem tem baixa visão consiga acessar com facilidade. Então você se pergunta como é que um aplicativo, uma plataforma cujo propósito é trazer acessibilidade, cidadania, ela por si só já tem uma barreira logo na sua entrada. Então nosso propósito é fazer uma análise disso e aí verificar o que pode ser feito para tentar, ultrapassar essas barreiras também nesses aplicativos governamentais relacionados à cidadania digital. Vamos falar um pouquinho, assim, bem rapidinho das diretrizes gerais, né? Assim, o curso tem 2 anos de duração, não é isso? Isso. O professor Matheus falou, as aulas são sábado à noite, ou sexta à noite e sábado, manhã e tarde, né? De fato, isso favorece a vida real, né? Com certeza. E assim, eu acredito que diante dessa logística, como você bem pontuou no início, todos nós, de posições totalmente diferentes, conseguimos, inclusive, de maneira surpreendente, e agradeço mais uma vez pela acolhida, trazer às claras, né, na verdade, nossos lugares de fala, mas uma realidade que se aproxima, enquanto ambos alunos, mestrandos, né, colegas de turmas, né, de um projeto unificado. Então, assim, toda a didática, a forma com que o mestrado se propõe, já é muito mais acessível, pelo menos em vistas da realidade de cada um, acredito que é unânime, né, esse posicionamento, de modo que foi uma opção praticamente insubstituível em nossos olhos. E outro ponto que eu queria só aproveitar, Mônica, se você me permite, trazendo um pouco da fala dos colegas, é interessante porque a gente, mesmo que desenvolva um produto,
qualquer que seja, um aplicativo, uma cartilha, um e-book, um relatório técnico conclusivo, na verdade, a gente também tem que beber nas fontes do referencial teórico. Nós não deixamos de lado a revisão de literatura, nós não deixamos de lado, né, o amparo metodológico para que se estruture, se fomente um projeto efetivo para a disponibilidade daquele produto resultante. Então, assim, eu acho que isso é ainda mais importante porque, na verdade, não, mostra que o mestrado profissional, na minha visão pelo menos, né, ele não se afasta do mestrado acadêmico de maneira... não são distintos. Na verdade, existe uma comunicação mais adaptada a uma realidade diferente, né? E, inclusive, já sou muito grato pela oportunidade, porque tudo isso que eu tenho desenvolvido parte, como você bem disse, de uma dor que só quem sente, né, é aquele que vive aquele dia a dia, é aquele que identifica na regionalidade, naquele tipo de área de atuação, um problema a ser corrigido de uma maneira ou de outra, quer seja para fomentar diretamente a solução ou incitar uma estrutura para que aqueles outros que venham a suceder, a dar continuidade, né, àquele tipo de pesquisa, também voltem a inovar e a impactar de forma tecnológica, social. Eu acho que isso é o caráter principal do mestrado. Perfeito. Esse impacto real na vida das pessoas é insubstituível, né? Doutor Fernando, se o senhor pudesse hoje dar um conselho para quem deseja se candidatar a um mestrado profissional, avaliando a sua trajetória, a forma como é a sua atuação hoje, né, conciliada com o mestrado, qual que você daria? Mônica, eu endosso as palavras do professor Matheus e do professor Líbero. O mestrado profissional ele é muito dinâmico. Ele é o casamento, vamos dizer assim, entre o mestrado acadêmico e o próprio programa do mestrado profissional. E ele é mais desafiador. Eu penso que é mais desafiador, porque eu fui aluno do mestrado profissional na Universidade de Girona, na Espanha, e não consegui concluir. Por quê? Justamente porque não tinha tempo para fazê-lo. Então, as aulas eram dia de semana, pela manhã, inconciliável a um promotor do júri. Então, Inconciliável com um monte de gente da e no meu caso específico, muito, porque o promotor do júri é aquele profissional, quem milita no tribunal do júri, que tem hora para entrar e não tem hora para sair. Então ficou aquela frustração. E quando o programa da Unicap, o PPGDI, surgiu por meio do convênio com a Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, eu vi a semelhante a essa turma agora. semelhante. Nós somos a turma 2. O professor Matheus, o professor Líbero são oriundos da turma 1 e eu sou aluno da turma 2. Então, o conselho que eu dou é esse: verifiquem o sentido. E aí eu faço trago aqui as palavras do professor Líbero. Aquilo que faz sentido. Para mim fez muito sentido fazer o mestrado profissional, porque colocou em prática, colocou a reflexão teórica, o referencial teórico, toda a minha dor, o meu questionamento, e a gente tem que beber no referencial teórico, nessas fontes, para poder responder a pergunta problema, e o dinamismo. Eu acho que justamente a possibilidade da gente encontrar sentido. Eu trabalho com isso, eu consigo produzir uma cartilha, um relatório técnico conclusivo, Minha um metodologia manual, a né? metodologia. Então, eu encontro sentido. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu acho que isso se destaca. O mestrado profissional ele tem essa vantagem e eu assim, sou um entusiasta do programa do PPGDI. Então, agora é sua vez, professor Líder, me conta. Se eu pudesse dar um conselho a quem tem esse incômodozinho aí, ó, sabe? Aquela pulguinha atrás da orelha. Será, sabe? Será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu tenho mesmo um problema, não? Ou esse sonho também, né? Porque, Pois como o Lígaro trouxe, na verdade vai além de um incômodo, né? Pode ser até um sonho mesmo de obter uma titulação, né? Até mesmo uma primeira titulação na família, por exemplo, no meu caso, né? Foi um sonho também, de certa forma, chegar a um título de mestre dentro de um contexto familiar que não se galgou no ensino superior, tamanhas titulações, além da satisfação pela prática profissional. É isso que eu queria intervir ao ponto, Mônica, que quebrando um pouquinho o protocolo, eu digo:
Eu acho que para participar de um processo efetivo do mestrado profissional, é muito importante você analisar as linhas que são propostas. Sim. Eu acho que é uma questão ainda mais específica, né, da participação. As linhas, porque tem um caráter de impacto social e tem um caráter de impacto tecnológico, né? Então, como as linhas são diferentes, aí você envereda pelos docentes que integram cada uma das linhas, e aí você consegue estruturar ou conciliar, eventualmente, seu desenho, sua estrutura, seu pré-projeto ao que o mestrado propõe para poder participar. Aí, já ficou a dica, viu? Pois é, era a dica que eu queria falar. Mônica, eu creio que para pessoa que está em dúvida se deve participar ou não do PPGDI ou se candidatar a uma vaga, a palavra é seja ousado. A realidade é que, como o doutor Fernando disse, mesmo com os benefícios da acessibilidade, o mestrado ele exige que a gente vá além do nosso desejo egoísta de aprender, de crescer. Como o Matheus falou, a gente tem esse objetivo. Eu também, por exemplo, serei o primeiro mestre entre tantos familiares, então isso por si só já é algo que chama a atenção, que nos traz uma alegria, mas é preciso você ter uma maior ousadia também, como o Matheus falou, pelo propósito, pelo que você está querendo trazer de solução para o problema que você verifica no dia a dia dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, dentro da advocacia ou de qualquer âmbito em que você esteja inserido. Então é preciso ter ousadia, porque às vezes a gente deixa de vivenciar essas oportunidades porque acha que não está pronto, porque acha que não vai conseguir, e o PBGDI é um lugar que é exatamente o espaço de preparação. Claro que a gente já entra com a noção do que quer pesquisar, do que quer abordar, do que quer produzir, mas é lá que a gente está sendo forjado, né? Que a gente está crescendo, a gente está aprendendo várias coisas, não só sobre metodologia, mas sobre impacto social, sobre tecnologia, sobre inovação. Então, meu conselho é seja ousado, né? E se candidate, porque realmente é uma oportunidade única. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter ouvido antes de fazer a seleção? Acredito que sim. Na verdade, a perspectiva que eu comecei a extrair a partir da vivência mesmo no mestrado, está muito mais atrelado a essa ideia de ser forjado. Na verdade, você não vem com um projeto pronto, né? Não se preocupe em esgotar o tema do pré-projeto, porque na verdade é ali que você vai ter a oportunidade de indicar uma ideia e, com base, né, na qualidade do corpo docente, ter o efetivo direcionamento de que se aquela ideia tem uma viabilidade jurídica suficiente, uma viabilidade, na verdade, suficiente para que se possa se tornar um projeto robusto. Se é necessário algum ajuste de recorte, né, de ajuste direcional georreferenciado, né, para que você consiga tornar aquilo um produto possível. Que muitas vezes nós chegamos com uma dor, né? A gente tem, na verdade, na nossa visão, um impacto, um problema a ser resolvido, mas muitas vezes no campo da pesquisa científica, quando a gente vai analisar o caráter da imparcialidade que é necessário para o âmbito do resultado, que não necessariamente o resultado que nós buscamos é um resultado que efetivamente há de se concretizar, eu acho que é ali que a gente consegue ter um choque de realidade, né? E acho que se eu tivesse recebido essa informação antes, eu ia para a entrevista muito mais leve. Eu tinha ido para os processos, na verdade, de encaminhamento do pré-projeto. E entrevista muito mais leve, muito mais coração acalentado, que eu não sei de tudo. Eu não estou esgotando o tema. Bem, né? E tá tudo bem, justamente, e tá tudo bem. Eu só estou indo, na verdade, apontar uma visão minha sobre o mundo, sobre meu mundo, muito provavelmente, da minha área de atuação, e que eu preciso realmente da lapidação daqueles que têm a outra visão, do outro lado da mesa, né? Como também a mesma visão que eu tenho, mas de uma maneira mais qualificada. Eu acho que esse é o ponto central, Mônica, que eu gostaria de ter ouvido. Perfeito. Professor Fernando, doutor Fernando, todo mundo professor. Professor. Eu vejo que um ponto específico que me chamou muita atenção e no programa de mestrado profissional, quando comecei há 6 meses atrás, foi a primeira lição: se desconstrua. Muitas vezes a gente chega com uma ideia pré-concebida e quer demonstrar que aquela ideia Quero defender e se apaixona de tal forma por aquela ideia que causa uma cegueira, né, acadêmica, vamos dizer assim. E essa foi a primeira lição que eu percebi com a conversa com os professores, com o corpo docente do PPGDI. Então, a se desconstruir e uma pergunta bússola, uma pergunta resposta, uma dor, ela pode ter inclusive um resultado
não resposta. Eu posso Uhum. encontrar o final uma não resposta. Eu posso encontrar um resultado, inclusive, diverso daquilo que eu imaginava quando comecei a pesquisar. Então é essa grande, é o grande mérito, acho que é a grande Que é muito lição. mágica, né? É, Tradicional. e aquela troca, a troca com outros colegas, com experiências, com vivências de carreiras diversas, de áreas mesmo, o Ministério Público, nós temos colegas ali, somos 16 no programa, no PPGDI, com áreas diversas de atuação, com pesquisas diferentes e aquela troca muito enriquecedora. Eu acho que amplia, abre a cabeça, e eu acho, e esse é a grande sacada do programa. E o massa é que isso vai além da academia, né? Isso vai além do teu curso. É como você sai de lá. Acho que eu levo pra minha vida depois disso. É. Muito, muito massa. Muito legal. Professor Líder, Olha, o que eu acho que eu gostaria de ter ouvido antes de entrar no mestrado é algo que eu tenho feito, mas eu creio que precisaria fazer mais ainda, que é aproveitar mais ainda todo o conhecimento que é repassado. A gente tem hoje o privilégio de contar com um corpo de professores muito qualificados em suas respectivas áreas. Toda vez que a gente conhece um novo professor que está ali nos auxiliando, o currículo, a didática, a gente cresce muito. O próprio evento também que a gente está tendo agora, a gente conversava, o Matheus e eu, a Larissa, sobre o fato de esse evento é algo singular. Não é todo mundo que tem uma oportunidade como essa de estar participando desse evento, com até convidados de fora do Brasil falando, né, sobre as suas respectivas áreas de investigação, as suas experiências. Então, o conselho que eu daria é aproveite ao máximo, livre se eu voltasse no passado, o mestrado, porque como eu disse no momento anterior, é um momento de lapidação. Eu percebo que hoje eu já sou um líder diferente dessa questão acadêmica, essa questão do mestrado profissional, eu já cresci bastante, e eu creio que mesmo ainda tendo esse pouco tempo para a conclusão do mestrado, a gente ainda vai crescer bastante e vai ficar marcado mesmo esse produto que a gente vai concluir, vai ofertar para a sociedade. ai, que joia. Que conversa boa, viu? Foi elucidativa, tá? Vocês acham que tem mais alguma coisa que é importante a gente deixar claro aqui nesse episódio? Ou a gente já conversou tudo? Eu Nunca considero, conversou tudo, nunca né? conversou tudo, mas assim, se você me permite, eu acho que tem um ponto complementar que pode estimular ainda mais aqueles que queiram ainda acessar o mestrado profissional, até mesmo dentro do próprio mestrado, que é a produção científica propriamente dita. Porque tem um ponto que Líbero levantou, que para mim é de grande relevância. Há poucos instantes eu estaria num grupo de trabalho apresentando um dos trabalhos que eu desenvolvi, na verdade um resumo expandido, relacionado à temática do meu projeto de pesquisa. Então, assim, a busca pela pesquisa científica, né, fomentada pelo próprio programa, mais uma vez, demonstrando a vinculação ao referencial teórico, a vinculação à experiência da produção científica, eu acho que é um dos pontos elementares para que você, que ainda está na graduação vislumbrando o mestrado, também possa observar enquanto é tempo. Aquele que se formou e busca efetivamente a especialização também possa buscar esse tipo de prática, né? A pesquisa científica em si é algo que eu sou suspeito para falar, mas que gosto muito porque é uma forma de você se aproximar, inclusive, desse referencial teórico. Você já vai estruturando um artigo científico com aquele contexto de introdução, desenvolvimento, conclusão, metodologia, objetivo e afins, e você, na verdade, já está se aproximando daquilo que você vai precisar extrair como resultado de toda a sua trajetória do mestrado, né? Quer seja, independente do produto, né? Na elaboração de um relatório técnico que tem que ser atrelado a qualquer tipo de produto que for ofertado no âmbito do mestrado profissional. Eu acho que é esse ponto, Mônica, que eu queria deixar registrado, aproveitando a oportunidade de fala. Perfeito. Rapazes, Eu, o que é que falta a gente dizer? Eu acho que só falta mesmo agradecer mais uma vez a Vossa Excelência, né, que também conduziu esses trabalhos, né, por ir nos bastidores estar prestando atenção, né, todo o time que também está nos auxiliando, professor Vinícius, professora Lívia, professora Paloma, todo mundo, o próprio Matheus também que tem sido de grande relevância. Então, assim, eu acho que a minha última fala tem que ser gratidão. Estou muito feliz em participar desse evento e também do IPOD. Seja sempre bem-vindo à mesa colorida, professor. Doutor Fernando. Eu também queria renovar os agradecimentos, em destaque a professora Lívia Barros, que me convidou para falar hoje aqui,
E tive a oportunidade, inclusive, de participar de um evento há alguns anos atrás com o professor Líbero. Sim, Olha, gente, Como coincidência, né? né? E fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, era um evento virtual, né? E só agradecer também, dizer que estou muito feliz com o programa, com o PPGDI. Aquela angústia do mestrado acadêmico, ela não existe. Eu estou fazendo aqui uma comparação, uma propaganda, Propaganda uma enviesada. enviesando, mas não sem razão. Aquela angústia, eu me lembro quando eu fui para o programa de mestrado acadêmico, aquela angústia em estudar a bibliografia e qual é a linha do orientador, era angustiante, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Isso no mestrado profissional não acontece. Eu sou orientado pela professora Lívia, que tem uma formação dela completamente diferente da minha. Mas olha o desafio, tanto para ela como para mim. Para ela, que está orientando um promotor de justiça com a formação eminentemente criminal. E para mim, que estou com uma professora que tem uma formação humanista, com uma formação administrativista, uma formação diversa da minha. Então, é muito enriquecedor. Eu só faço aqui, queria também agradecer a presença do professor Matheus, tive a oportunidade de conhecê-lo agora também. E, Mônica, muito obrigado pela sua condução leve, alegre e muito agradável. Agora, Fernando, licença. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade ser selecionado para falar na mesa coloripa, com Mônica na condução e o último episódio da série do nosso evento. Não é para qualquer um, não. Eu acho que a gente tem que valorar isso, levar isso para a vida, é verdade. Assim, não. Matos, hein? Com certeza. Todo no mato. Com certeza. Olha, meus convidados, muitíssimo obrigado. Obrigada mesmo, assim, por virem aqui, por disponibilizarem o tempo de vocês, dividirem com a gente essa experiência e, quem sabe, né, assim, incentivar outras pessoas a participarem, a concluírem esse processo, realizarem um sonho, não é mesmo? Para mim, como servidora do tribunal, né, assim, e como a condutora do podcast, e foi um prazer, de verdade, participar desse combinado, né? Entre a Unicap e a SMAP, em nome da SMAP também, o nosso agradecimento, né? E o nosso reconhecimento pela importância do PPGDI, a ponto de estarmos também agora, nesse momento, em fase final da seleção da primeira turma, Isso. dedicada, né, exclusiva do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no teu PPGDI. Então, a vocês, muito obrigada. Obrigada pelos bastidores, né? Estiveram aqui Nada. num auxílio intenso Claro. em todos os sentidos. Obrigada também à minha equipe, que foi aqui, ó, guerreira nessa maratona de podcasts. Muito grata mesmo. Como eu disse esses dias, nós não andamos sós, Com certeza. né? Então, obrigada. Estamos juntos. E que venham os próximos podcasts e as próximas turmas do PPGDI. Com certeza. Um grande beijo para vocês tudinho e até a próxima.